Salve! Salve, Cinemaníaco de plantão! Este é o canal Críticas de Cinema by Ariel e eu sou Ariel Selbach. Hoje trago mais um filme recente aqui no nosso canal. Nós aqui do canal somos fãs dos filmes clássicos, mas muitos filmes recentes também nos agradam. E esse aqui eu caí de paraquedas, fui assistir por minha conta e risco, sem pesquisar antes se é bom ou não, né? Muita gente faz isso. Apenas fui cativado pela sinopse. Já antecipo que não me arrependi. Traz o assunto viagem no tempo, que é meu estilo de filme favorito. Esse tipo de filme sempre me puxa e normalmente eu não me arrependo, né? Hora da crítica de cinema by Ariel, então, número 244. Já são 244 filmes contados aqui no canal pra vocês. Segue a dica, né? Pesquise aqui no canal pelo seu filme preferido, talvez ele já esteja aqui, né? Se não estiver, solicite nos comentários a crítica dele. Teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar aqui os detalhes pra você. Crítica de cinema by Ariel, número 244, A Guerra do Amanhã, filme lá de 2021, The Tomorrow War, no nome original, né? Ative aí as legendas, fica a dica também, ative as legendas, porque aqui no YouTube estamos em 13 idiomas. Dá trabalho fazer legendas, mas é legal, fica bem melhor, né? Só que, infelizmente, a maioria dos usuários nem sabe que existe a legenda do YouTube, então por isso eu dou a dica aí, ative as legendas. Lembrando que nossa crítica traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e positivos, e por fim a nota nossa que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, for aquele filme que assistiremos novamente no futuro, ele leva então a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos e é a nossa nota máxima. Você inclusive pode pesquisar na playlist estrelas para encontrar os melhores e os piores filmes do nosso canal do YouTube. Pesquise aqui na playlist, é bem legal. Você pega só aqueles que você mais gosta, né? E não esquece de deixar o like, se inscrever, aquela coisa toda, né? Que é importante dizer aqui. Compartilhe com os amigos que gostam de cinema também. Aí o canal cresce e você ganha mais conteúdo. E por fim, também pedir para você acessar o nosso site, que é o www.informatudo.com.br. Lá reúne todo o nosso conteúdo aqui na internet. Tem muita coisa a mais lá pra você, muita coisa legal. Sem mais demoras, vamos então à crítica. Mas antes da sinopse, o mundo fica chocado quando um grupo de viajantes do tempo chega na nossa época atual, vindo de 2051, para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. A partir daí, todo cidadão comum pode ser convocado para essa guerra, e como muitos não voltam, acaba gerando protestos mundiais, pois para muitos, entre aspas, essa guerra não é nossa. Enquanto eu vou falando aqui, vou deixar algumas imagens para você aí na tela. Imagens do filme. Esse aí é o card. É o cartão do filme, né? Não me fugiu o nome certo agora aqui, mas enfim. É o chamariz dele, né? Vou colocar aqui algumas imagens na tela que você vai acompanhando enquanto que eu vou falando sobre esta obra cinematográfica. Ficha técnica, A Guerra do Amanhã, 2021, The Tomorrow War, 2021. Direção Chris McQuay. Roteiro do Zach Dean. Alguns atores, o Chris Pratt, que você vê na tela aí. Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge. Duração 138 minutos. País Estados Unidos, idioma inglês. Lançado em 2 de julho de 2021. Custou 200 milhões de dólares. Eu encontrei aqui uma receita de 19 milhões de dólares. Esse filme é de streaming, né? Então já muda tudo, tá tudo diferente hoje em dia. Dá pra ver que o gasto dele, 200 milhões, é bastante oneroso, né? Gastaram bastante nesse filme. Por isso que temos um visual gráfico muito bom. A receita aqui é baixa, mas não acredito que seja mais, né? Porque não dá pra saber quanto que a Prime Video arrecadou com tudo isso, né? Enfim, aí fica na incógnita. E muito elogiado esse filme, inclusive. Muitos dizendo, né, que a Prime Video tá batendo de frente com a Netflix e tá vencendo, né, nessas obras próprias do canal, né. A Prime que comprou os direitos desse filme. Vamos lá então, vamos à crítica com os pontos negativos e positivos do filme. Are you ready?
Vamos lá então, né? Pontos negativos. Eu vou separar um ponto negativo apenas. Deixa eu trocar aqui a imagem para você poder já ir verificando como é o filme, né? Ponto negativo então é um pouco forçado a luta contra os alienígenas em certos e pequenos momentos do filme, né? Pois sendo tão rápidos e poderosos como eles são, né? Não seria possível certas lutas e vitórias humanas que vemos, né? Principalmente no final. Mas esse item negativo é realmente bastante insignificante, pois gostei muito da forma como os extraterrestres foram criados. Então os alienígenas e a luta com os humanos é um ponto negativo, sim, na minha opinião, mas também, por outro lado, é um ponto positivo. Vamos aos pontos positivos. Primeiro ponto positivo, extraterrestres bastante convincentes. São monstros bem criados, pois certamente se existir vida fora da Terra não será parecida com a nossa, né? Pois as condições em qualquer outro lugar seriam diferentes das condições daqui e obviamente assim gerariam criaturas diferentes. Não tem como em outro planeta surgir vida igual à da Terra, né? A seleção natural prova isso, né? Inclusive muito se fala na ciência sobre o que o ser humano faz, né? Que é buscar vida fora do planeta, mandando inclusive a nossa localização, já mandaram inclusive, né? Muitos dizem que não é uma boa ideia. E o filme nos mostra o motivo, né? Vai que o alien errado recebe essa mensagem, né? Segundo ponto positivo, a atuação principal do Chris Pratt é sensacional. Ele é um ótimo ator, como já sabemos de outros filmes, né? Que inclusive já estão aqui no canal. Guardiões da Galáxia, Jurassic Park, né? Ou melhor, Jurassic World, né? Então, esse ator já está lá nesses filmes. Terceiro ponto positivo, roteiro muito bem bolado e até onde eu percebi tem uma ideia original, né? Entre aspas, né? Apesar de já termos vários filmes sobre invasão alienígena. Vi críticos dizendo que ele é uma cópia do filme Independence Day, o que eu discordo. A única semelhança que percebi é justamente a invasão alienígena, mas esse assunto é aberto, né? Mas claro que é normal sentir essa semelhança, assim como o filme também No Limite do Amanhã. E ambos os filmes, inclusive, já estão aqui no canal, já tem crítica, então vou deixar no card depois pra você. Mas o desenrolar da trama achei bem feito e criativo. Sinceramente, eu não compreendo muito isso de tudo precisar ser completamente original, afinal temos tanto filme, né, hoje em dia, que me parece meio impossível não se parecer nem um pouquinho com outro filme, né? Mas enfim, os críticos estão aí pra isso, né? E nós aqui somos críticos mais positivistas. Se você quiser crítica positiva dos filmes, aqui você vai encontrar. Mas não mentimos, né? Se for ruim, eu falo. Eu valorizo muito mais o filme ser bom do que o filme ser original, por exemplo. Eu quero sentar na frente da tela e assistir um filme que vai me agradar. Esse é o objetivo para ver um filme. Se no passado já pensaram nesse assunto, isso é irrelevante para mim. Bom, acho que o que importa mais, na minha opinião, então é ser bom, né? Mas enfim, você concorda com o que eu falei? Deixe seu comentário, é sempre um prazer ter a sua interação. Quarto ponto positivo do filme. A mensagem do filme é certamente bastante positiva. O valor da família e nossas escolhas que podem arruinar tudo. Quem acompanha aqui as críticas com frequência sabe que eu gosto de colocar as mensagens na tela sempre que elas existirem, né? Se pudéssemos saber o futuro, certamente tudo seria muito diferente, não é verdade? Mas também não dá para esquecer que seria muito perigoso também. Quinto ponto positivo, outra mensagem que recebemos no filme é a questão dos governos não acreditarem ou não quererem acreditar no que diz a ciência, para não precisar investir antecipadamente. Sabemos que é assim, né? E depois que as coisas acontecem, certamente tudo é mais difícil. E o sexto ponto, o penúltimo ponto positivo, filmes sobre viagem no tempo sempre nos fazem refletir sobre os perigos dessa tecnologia caso se tornasse realidade. A física diz que é possível, mas é muito difícil, né? Certamente muito mais prejudicial do que benéficas para a sociedade, pois certamente o ser humano faria mau uso, né? E na mão do governo, o controle populacional seria incrível, e sendo uma realidade, eu não vou trazer aqui detalhes, né? Para não trazer spoilers, mas seria algo assustador, já imaginou? O governo saber detalhes precisos sobre o seu futuro, né? Já imaginou sobre isso? Com relação a paradoxos, que são comuns em filmes desse gênero, percebi apenas algo como o paradoxo da causa e efeito,
ou, né, o paradoxo do avô, quando você elimina o motivo da sua viagem. É um paradoxo, né, sim. Mas claro que eliminar totalmente os paradoxos é meio que impossível nesse tipo de filme. E vamos imaginar que os paradoxos do filme gerariam uma realidade paralela. E se você viaja no tempo para mudar algo, você já estará criando um paradoxo, né? Afinal, tudo nesse assunto é teórico, mas já achei que o roteiro cuidou, na medida do possível, desses detalhes, como informado no próprio filme, né? Então não dá para eliminar 100% dos paradoxos. Se você viaja no tempo para fazer alguma coisa, você já está criando um paradoxo, porque vai eliminar, como eu disse, o motivo da viagem. Então, eu vou dar um ponto positivo para o cuidado que o filme teve com relação aos paradoxos, apesar de que não dá para eliminá-los, acredito eu, 100%. Concorda? Comenta aí. E o sétimo ponto positivo do filme, final é bom, gostei do final. Explica bem a forma como tudo aconteceu. O final tem que ser bom, né? Senão, todo desenrolar, que às vezes é ótimo, chega no final, não tem graça, né? Aqui não, o final é muito bom. Temos aqui um ponto negativo, então, e 7 pontos positivos para este filme. Tenho certeza que todo aquele que gosta do assunto e assistir ao filme com atenção tem grande probabilidade de gostar. Vamos aos comentários finais. A nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti ao assistir e vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo. E o prazer, sem dúvida, foi grande. Como tem apenas um defeito pequeno, vai levar uma nota boa. Já passei todas as imagens, né? Já. Vamos à nota do filme, então? Nota do filme vai levar 5 estrelas. Temos aqui um ponto negativo e 7 pontos positivos. Tenho certeza que todo aquele que gosta do assunto e assistir ao filme com atenção tem grande probabilidade de gostar. Cuidado com os comentários que você vê na internet muitas vezes. Tem gente que assiste navegando na internet, nas redes sociais, por exemplo, e depois vai comentar lá que não gostou, ou que gostou também, não sei, né? Então tem muita gente hoje, isso é um vício que as pessoas têm, né? Não dá, né, pra você assistir um filme navegando na internet. O meu telefone fica no silencioso quando eu vejo um filme para evitar justamente essa tentação que é uma doença, é um vício hoje em dia, né? Então as pessoas não conseguem mais fazer e depois vão lá comentar alguma coisa. Às vezes falam mal, às vezes falam bem, sei lá, né? E não poderiam falar porque nem prestaram atenção direito, né? Então não dá, né? Comentários finais, a nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir e vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo, né? O prazer sem dúvida foi grande e como tem apenas um defeito pequeno vai levar nota boa, nota 5 estrelas, pois o filme é tudo de bom em um assunto que, como eu disse, gosto muito. Não leva a 6ª estrela pelo motivo da forçadinha que dão em relação a algumas lutas com os aliens, como citado, né? Mas valeu a experiência. Indico pra você The Tomorrow War, filme de 2021. Já assistiu? Concorda conosco? Deixe seu comentário aqui na descrição. Lembrando que, obviamente, aqui você encontrará a nossa opinião, para que seja uma base, então, para você decidir se vai assistir ou não. E se o fizer, volte aqui para comentar. E se você já assistiu, a crítica serve também para você relembrar os detalhes, ver algum que passou despercebido e comparar, claro, com o que você achou. Deixa o like, então, também, se você gostou e gosta do canal, né? Se inscreva, acione o sino, compartilhe com seus amigos que gostam de cinema. Assim o canal cresce e pode trazer mais conteúdo para você. Acesse também nossos demais canais aqui no YouTube, tem muito canal legal aí. Eles estão aqui todos em meus canais, basta você pesquisar, né? E se você puder e quiser, nosso Pix está aí na tela, tem um QR Code e também tem nossa chave e-mail. Se você quiser doar algum valor para o canal, né, para ajudar o canal a crescer e se manter no ar. Você acompanhou aqui mais uma crítica de cinema by Ariel. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima, né? Essa foi a crítica de cinema número 244. Já tem 244 filmes contados aqui no canal. Até a próxima! Cinemaníaco de plantão. Valeu, aquele abraço e até mais.